Olá, muito bem-vindos ao Paleotomista. Para quem é novo, o meu nome é Gonçalo e hoje vamos falar sobre a ressurreição de Cristo, porque Cristo ressuscitou. Aleluia! Uma Santa Páscoa para todos. Vamos ver em particular a questão 53 da terceira parte da Suma Teologia, em que São Tomás nos vai colocar 4 perguntas muito interessantes sobre a ressurreição. Se estão interessados, não se esqueçam já de pôr gosto, subscrever, partilhar. São formas completamente gratuitas de nos ajudarem a chegar a mais pessoas e bora lá! Vigilate state in fide, interagite, et confortamini. Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius, per transivit gladius. Viri interagite, vigilate state in fide, viri interagite, et confortamini. Cá estamos, questão 54. A qualidade do Cristo ressuscitado. Não é isto que nós queremos. É a questão 53. A qualidade do Cristo ressuscitado tem a ver com o corpo ressuscitado, as capacidades, os feitos de Cristo ressuscitado, etc. Mas nós hoje queremos falar mesmo da ressurreição. Então, começamos pelo início. Diz São Tomás, a seguir deve-se considerar o que se refere à exaltação de Cristo, porque antes tinha falado da paixão. Primeiro a sua ressurreição, depois a sua ascensão, depois o facto de ele estar sentado à direita do Pai e, finalmente, o seu poder de julgar. Sobre a ressurreição, primeiro sobre a própria ressurreição, segundo sobre a qualidade da ressurreição, terceiro sobre a manifestação da ressurreição, quarto sobre a causa da ressurreição. Nós vamos só ver o primeiro, okay? Sobre a própria ressurreição. E diz São Tomás, há 4 perguntas sobre a necessidade, se era necessária, em que momento, quanto ao tempo, se ele foi o primeiro e quem causou. Nós não vamos ler tudo, nós não vamos ver as objeções, por exemplo, exceto talvez numa outra exceção. Vamos diretamente à resposta. Diz São Tomás, por 5 motivos houve necessidade de Cristo ressuscitar. Primeiro, para louvor da justiça divina, à qual é próprio exaltar aqueles que se assemelham, aqueles que, se humilham por causa de Deus. Pertence à justiça divina exaltar os que se humilham por causa de Deus. Conforme diz o Evangelho de São Lucas, precipitou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Magnificat. E uma vez que Cristo, por causa do amor e da obediência a Deus, se rebaixou até à morte de cruz, convinha que fosse exaltado por Deus até à gloriosa ressurreição. Aqui uma proporção para a justiça divina entre o grau da humilhação e o grau da recompensa. Por isso, representando, já significando isso, diz o Salmo 138, com o comentário da glosa: Senhor, tu conheces, isto é, aprovaste o meu cair, isto é, a minha humilhação e paixão, e a minha ressurreição, isto é, a minha glorificação na ressurreição. Isto do Salmo 138, versículo 2. Portanto, tinha dito São Tomás 5 motivos. O segundo motivo, o primeiro repetindo, para louvor da justiça divina, portanto é por justiça divina. Segundo, para a instrução da nossa fé. É que, pela ressurreição de Cristo, foi confirmada a nossa fé quanto à divindade de Cristo. Pois, como diz a segunda carta aos Coríntios, foi crucificado pela nossa fraqueza, mas está vivo pelo poder de Deus. E por isso, diz em outra carta,
A primeira era a segunda carta aos Coríntios, agora a primeira carta aos Coríntios. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia e vazia também a vossa fé. E diz o Salmo 29, versículo 10, que utilidade haverá no meu sangue, isto é, na infusão do meu sangue, e na minha descida, isto é, como que por diversos degraus do mal, há corrupção. Como se dissesse, nada, não há utilidade nenhuma. Pois, se não ressurgir logo, e o meu corpo se corromper, não pregarei a ninguém, e não ganharei ninguém, como explica a glosa. A glosa já apareceu aqui várias vezes, já falámos disso no canal, era um comentário medieval com grande autoridade às Escrituras. Havia várias glosas. Terceiro, para levantar a nossa esperança. Pois, portanto, justiça, uma questão de justiça divina, instruir a nossa fé, levantar a nossa esperança. Pois, ao vermos Cristo, nossa cabeça, ressuscitar, temos esperança de que também nós ressuscitaremos. Por isso, diz a primeira carta aos Coríntios, se proclama que Cristo ressuscitou dos mortos, como é que alguns dentre vós dizem que não há ressurreição dos mortos? E o livro de Job diz, mas eu sei, isto é, pela certeza da fé, que o meu Redentor, isto é, Cristo, está vivo, isto é, tendo ressuscitado dos mortos. E por isso, no último dia, se erguerá da terra esta minha esperança depositada em meu peito. Então, divina justiça, instruir a fé, levantar a esperança. Quarto, para dar forma à vida dos fiéis, segundo diz a carta aos Romanos. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós levemos uma vida nova. E mais abaixo diz, ressuscitado entre os mortos, Cristo não morre mais. Do mesmo modo também vós, considerais que estáis mortos para o pecado e vivos para Deus. Quinto, eram 5 motivos, este é o quinto, para aperfeiçoamento da nossa salvação. Assim como por esse motivo suportou incômodos, morrendo para nos livrar dos males, também foi glorificado, ressurgindo e ressuscitando para nos fazer avançar no bem. Segundo o que diz a carta aos Romanos, entregue por nossas faltas e ressuscitado para a nossa justificação. Portanto, por justiça divina, era necessário Cristo ressuscitar e depois, para nós, primeiro é em si mesmo, é necessário por uma questão de justiça divina. Depois, para nós, para instruir a nossa fé, para levantar a nossa esperança, para dar vida a nós, aos fiéis, e agora para aperfeiçoamento da nossa salvação. Okay? Assim como por esse motivo suportou incômodos morrendo para nos libertar dos males, também foi glorificado ressuscitando para nos fazer avançar no bem. Ok. E depois aqui São Tomás teria as respostas às objeções. Uma objeção que nós não vimos, mas que era a terceira, dizia que não era necessário porque tudo o que se passa na humanidade de Cristo é ordenado à nossa salvação e para a nossa salvação bastava a paixão, não era necessária a ressurreição. E a resposta de São Tomás é que deve-se dizer que a paixão de Cristo operou a nossa salvação, propriamente falando, pela remoção dos males. E a ressurreição como o início e o modelo de todas as coisas boas. Portanto, são duas faces da mesma moeda. Cristo morre para nos salvar, sim, e com a morte afasta-nos do pecado, mas agora que nos afastou do mal, é preciso instruir-nos e ser nosso modelo e iniciar-nos no bem. Ok. Temos agora... temos agora o segundo artigo em que São Tomás nos questiona acerca da
do tempo, né? Se foi conveniente ter Cristo ressuscitado ou ressurgido no terceiro dia ou ao terceiro dia. Bom, vamos passar as objeções à frente. E responde São Tomás: como foi afirmado, a ressurreição de Cristo foi necessária para a instrução da nossa fé. Ora, a nossa fé diz respeito tanto à divindade como à humanidade de Cristo, às duas. Pois não basta crer numa sem a outra, como está claro pelo que foi dito acima. Portanto, para que se confirmasse a nossa fé a respeito da divindade de Cristo, era preciso que ele ressuscitasse logo e que a sua ressurreição não fosse adiada até ao final do mundo, que é o que acontece connosco. Né? A ressurreição dos nossos corpos, tirando a exceção de Nossa Senhora, foi retardada para até ao fim do mundo. E, portanto, pela nossa crença na divindade, era preciso que não se retardasse até ao fim do mundo e, portanto, basicamente que fosse breve. Né? E para que se confirmasse a fé a respeito da verdade da humanidade e da morte, foi conveniente ter havido um espaço de tempo entre a morte e a ressurreição. Ou seja, é preciso tempo para dar fé da humanidade, porque se matassem ele, ressuscitassem logo, far-nos-ia duvidar da humanidade. Portanto, é preciso tempo entre a morte e a ressurreição, mas é preciso que seja pouco tempo para vermos que aquele homem é Deus e não que Deus existe. Né? A ressurreição no fim dos tempos seria suficiente para nos mostrar a divindade de Deus, mas não, ou melhor, a existência de Deus, da divindade, mas não a divindade de Cristo. Okay. Pois, se tivesse ressuscitado logo após a morte, poderia parecer que a sua morte não fora verdadeira e, consequentemente, nem a ressurreição. Para manifestar, porém, a verdade da morte de Cristo, era suficiente que a sua ressurreição fosse adiada até o terceiro dia, pois nesse espaço de tempo não costumam aparecer alguns sinais de vida no homem que, embora pareça morto, está vivo. Okay. Portanto, este primeiro parágrafo, digamos assim, é preciso tempo e tem de ser pouco tempo. Mas não diz nada sobre os 3 dias em concreto. Diz que 3 dias está dentro dessa gama, mas 4 também estaria, não é? Pelo facto de ter ressuscitado no terceiro dia, preconiza-se, portanto, simboliza-se, ou não é simboliza-se, bem, a perfeição do conjunto 3, né? Eleva-se, comenda-se a perfeição do conjunto 3, que é o número de todas as coisas, porque tem princípio, meio e fim, como Aristóteles diz no livro primeiro do céu. Portanto, filosoficamente, racionalmente, nós intuímos esta completude do número 3. Demonstra-se também, num sentido místico, que Cristo, com a sua única morte corporal, que foi luz por causa da justiça, destruiu as nossas 2 mortes, ou seja, a morte do corpo e da alma, que são tenebrosas por causa do pecado. Assim, percorreu na morte por um dia inteiro e 2 noites, como diz Santo Agostinho. Né? Ressuscitou ao terceiro dia, mas ele morreu na tarde de sexta-feira, portanto, percorreu a noite de sexta para sábado, o dia de sábado, a noite de sábado para domingo e ressuscitou na madrugada do domingo. E, portanto, São Santo Agostinho dá-nos este sentido místico da ressurreição de Cristo. É uma morte que é luz para nós, e, portanto, o dia de sábado, mas que destrói 2 mortes. Okay? E, portanto, 2 noites. Dá-se a entender também que se iniciava com a ressurreição, uma terceira era. A primeira foi anterior à lei, a segunda sob a lei, portanto, Antigo Testamento, antes da lei, período dos patriarcas, etc. Depois, com Moisés a lei, o período da lei até Cristo, e na ressurreição de Cristo inaugura-se a terceira, a era da graça. Começou também com a ressurreição de Cristo a terceira situação dos santos. A primeira foi sobre as figuras da lei, a segunda sobre a verdade de fé, a terceira será na eternidade da glória,
à qual Cristo, ao ressuscitar, deu início. Portanto, temos aqui também 3 dimensões. Para clarificar, isto é uma questão, é assim que funciona a teologia. Cristo ressuscitou em 3 dias, ressuscitou, é o que diz a Bíblia. Okay? Está claramente contido na Bíblia, foi formalmente, explicitamente, claramente revelado e, portanto, é de fé. É de fé divina. Não sei se a Igreja em algum momento definiu também dogmaticamente. Se tiver definido dogmaticamente, então é de fé católica e divina, mas seja como for, é de fé divina e é infalível, okay? É necessário nós rejeitar isto. Um cristão, um católico, não pode rejeitar isto. Okay? E, portanto, Santo Tomás não está a argumentar sobre isso. Ele, para dizer que é 3 dias, tem aqui uma citação de São Mateus. Entregarão aos pagãos para que escarneçam, o flagelem, crucifiquem, ele morre e ao 3º dia ressuscita. Okay? Portanto, já está. Agora estamos a tentar entender o sentido. E São Tomás explica o sentido. Por um lado, porque deve nos instruir a fé na divindade, portanto, tem que ser um tempo breve. Na humanidade, não pode ser imediatamente. Okay? Portanto, 3 dias é razoável, dada a finalidade da ressurreição. E depois, 3 é um número pleno, né, que nos dá este sentido de princípio, meio e fim. Depois, este sentido místico de Agostinho, uma morte que é luz para nós e que nos cura de 2 mortes que são trevas para nós. Portanto, noite de sexta para sábado, dia de sábado, noite de sábado para domingo. E depois inaugura-se uma terceira era, a Era da Graça. Pronto. Por fim nada, vamos ao 3º artigo, sobre se Cristo foi o primeiro a ressuscitar. E São Tomás vai dizer: a ressurreição é um retorno da morte para a vida. De 2 modos pode alguém ficar livre da morte. Primeiro, somente livre da morte atual, quando alguém de algum modo começa a viver depois de ter morrido, como aconteceu com Lázaro, com a filha de Jairo, etc. Segundo, quando alguém se livra não apenas da morte, mas também da necessidade e mais ainda da possibilidade de morrer. Isto é uma ressurreição mais elevada. Essa é a verdadeira e perfeita ressurreição. De facto, enquanto alguém vive sujeito à necessidade de morrer, de certo modo, a morte tem domínio sobre ele, como diz a carta aos Romanos. O vosso corpo, sem dúvida, está destinado à morte por causa do pecado. E o que tem possibilidade de existir, de ser, em certo sentido, já existe, ou já é, ou seja, potencialmente. É claro, então, que a ressurreição que livra alguém apenas da morte atual, ou seja, de estar de facto agora morto, é uma ressurreição imperfeita. É considerada uma ressurreição imperfeita. Que seria, lá está, a de Lázaro, da filha de Jairo, e outras ressurreições depois de Cristo também. O facto, por serem depois de Cristo, já não entram aqui, não é? Mas quando nós lemos nos relatos da vida de São Domingos, que ressuscitou alguém, da vida de Santa Catarina de Sena, que ressuscitou alguém, etc., estas pessoas depois morreram. Né? Elas nem subiram aos céus em corpo e alma, nem estão cá ainda. Elas depois morreram. E Lázaro depois morreu, a filha de Jairo depois morreu. Ok? Ok. Portanto, continua São Tomás. Falando, portanto, da ressurreição perfeita, Cristo é o primeiro a ressuscitar. Pois, ao ressuscitar, ele foi o primeiro a chegar à vida plenamente imortal, conforme diz a carta aos Romanos. Ressuscitado dentre os mortos, Cristo não morre mais. Portanto, a sua ressurreição é deste segundo tipo. Falando, porém, de uma ressurreição imperfeita, alguns ressuscitaram antes de Cristo, para serem uma espécie de sinal da ressurreição de Cristo. Okay? Parece-me clara aqui a questão. Pronto. Agora, a causa da ressurreição, e com isto agora sim terminamos, se foi Cristo a causa da sua ressurreição. Okay? E diz-nos São Tomás, primeiro, eu não tenho mostrado este sede contra, mas eles basicamente são aqui neste tratado da vida de Cristo, são basicamente a fonte de autoridade principal. O Evangelho de João diz: ninguém me tira a vida, eu a entrego e a retomo. Ora, ressuscitar nada é mais do que tomar a vida.
logo parece que Cristo ressuscitou pelo seu próprio poder. Cristo ressuscitou pelo seu próprio poder. Okay? Isto sim é a autoridade fundamental. Agora temos aqui uma maneira de entender, de justificar com mais autoridades, por vezes, etc. Mas está definido ali, como eu dizia há pouco também, formalmente revelado. Okay? Formalmente, explicitamente. Um dia fazemos um episódio sobre essas coisas, mas foi revelado. Não foi revelado só virtualmente, ou seja, se nós raciocinarmos sobre as Escrituras, vemos que está lá contido, mas foi revelado formalmente, está lá, e não foi revelado sequer formalmente, mas implicitamente, ou seja, por outras palavras, mas foi revelado literalmente, ok? Ou explicitamente. E foi revelado claramente também. Responde. Como dito acima, pela morte de Cristo, a divindade não ficou separada nem da sua alma, nem do seu corpo. Bem, nós não falamos sobre. Nós não vimos isto aqui. Pelo menos, não sei se temos algum episódio do Paleotomista sobre isso, mas hoje não vimos. Mas pela morte de Cristo, em nós temos o corpo e a alma unidos, com a morte se separam. Okay? Cristo morreu, o corpo e a alma separaram-se. Mas em Cristo, o corpo e a alma de si já estavam unidos à divindade. Ora, ao separar-se o corpo e a alma, ambos permaneceram unidos à divindade. Okay? Portanto, a alma de Cristo que deixa aos infernos continua a ser Deus, que deixa aos infernos, e o corpo de Cristo continua a ser o corpo assumido por Deus, e não sofre corrupção porque não está a ser animado pela alma, ânima, mas está a ser animado, entre aspas, pela divindade. Portanto, não sofreu corrupção no túmulo. Como ficou? Não ficou separada. Assim, tanto a alma como o corpo de Cristo morto podem ser considerados de dois modos. Primeiro, em razão da divindade. Segundo, em razão da própria natureza criada, corpo ou alma. Portanto, conforme o poder da união com a divindade, o corpo reassumiu a alma que a deixara e a alma reassumiu o corpo que a largara. E é isso que se diz na segunda carta aos Coríntios a respeito de Cristo. Embora tenha sido crucificado pela nossa fraqueza, está vivo pelo poder de Deus. Mas, se considerarmos o corpo e a alma de Cristo morto, segundo o poder da natureza criada, não poderiam eles reunirem-se. E então era necessário que Cristo fosse ressuscitado por Deus. Ok? Portanto, como Cristo ou seja, tem que ser Deus a ressuscitar, porque pela sua própria natureza, o corpo e a alma não conseguem ressuscitar. Okay? Separaram-se e pelas suas próprias naturezas, pelas suas próprias capacidades naturais, o corpo não se consegue juntar a uma alma, nem a alma se consegue juntar a um corpo. É preciso uma intervenção divina. Mas e é o que vai acontecer connosco no fim dos tempos. Portanto, nós morremos e no fim o corpo separa-se da alma, a alma contempla Deus, ou sofre ou não, mas se tudo correr bem, se nós. Enfim. A alma contempla Deus, mas separada do corpo. O corpo está na terra, mas no fim dos tempos, e isto é de fé divina e católica, ou católica e divina, significa que foi revelado, mas também foi definido pela Igreja, dogmático, e portanto é um dogma. Nós vamos assumir o nosso corpo no fim dos tempos, pelo poder divino, porque lá está, o nosso corpo e a nossa alma não têm essa capacidade, mas Cristo, o corpo e a alma de Cristo, pelas suas naturezas, também não têm, porque são um corpo e uma alma humanos, mas porque ambos estão unidos à divindade, ok? Não é como nós, que é a divindade, está bem, mas é a divindade que está fora de nós e que não é o Gonçalo. Mas em Cristo é a divindade que está unida e que é Cristo. Okay? E, portanto, é o próprio Cristo que se ressuscita. Ok. Pronto. Posto isto, caríssimos, muito obrigado pelo vosso tempo, tudo. Boa Páscoa, Santa Páscoa.
Se conhecem alguém a quem isto possa interessar, eu peço-vos, partilhem, ok? Não se esqueçam de pôr gosto, subscrever, partilhar. Como eu já disse, é uma forma completamente gratuita de ajudar o podcast, de levar isto a mais pessoas. Espero ter ajudado, ok? Que isto possa ser frutífero para a nossa fé, para a vossa fé. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Aleluia, aleluia. Uma boa semana a todos.